A Terra, nossa imensa casa azul, é o único lugar conhecido onde a vida prospera, pelo menos até onde conseguimos compreender. Aqui construímos tudo o que nos define: nossa história, nossas culturas, nossas cidades, nossas casas e até nossos relacionamentos. Cada respiração que tomamos, cada experiência que vivemos, aconteceu neste lugar. Parece tão estável e familiar, como se tivéssemos controle sobre a realidade, confiando no solo sob nossos pés, no ar que respiramos e nos céus que se estendem acima de nós. Essa sensação de segurança vem da nossa familiaridade com o ambiente, a crença de que tudo ao nosso redor é constante e confiável. Vivemos rodeados por arte, música e ciência, e nos convencemos de que estamos no centro de algo importante. Sentimos que estamos em controle, seguros, como se o mundo fosse realmente nosso. Mas, embora nos sintamos protegidos em nosso espaço familiar, não podemos esquecer que somos, na verdade, suscetíveis às forças da natureza e às incertezas da vida. Quando olhamos para além da Terra, para o vasto vazio do espaço, a perspectiva muda. O que parecia seguro e controlado, agora parece insignificante diante da imensidão do cosmos. O espaço é frio, escuro e cheio do desconhecido. Um lugar onde não somos especiais e onde não estamos no controle. E é aí que o medo começa a surgir, pois temos medo do que não entendemos. E o espaço é, por essência, um grande mistério. Nossa compreensão do universo ainda é limitada. A matéria escura e a energia escura, que representam grande parte do cosmos, são praticamente um enigma para nós. Esse é um lembrete de nossa ignorância cósmica. Na Terra, até o que é desconhecido tem alguma familiaridade, pois a ciência já nos deu explicações para muitos fenômenos naturais. Mas ao olharmos para o espaço, vemos o quanto ainda não sabemos. Quanto mais exploramos o universo, mais perguntas surgem. E não é apenas a falta de conhecimento que nos aflige, mas o entendimento de que existem forças tão poderosas, tão alienígenas, que talvez nunca possamos compreendê-las totalmente. A vastidão do espaço é esmagadora e ela abriga um mistério profundo que nos desafia. A Terra, nosso lar, o lugar onde tudo o que conhecemos existe, é, na verdade, incrivelmente pequeno quando comparado ao universo. Parece grande porque estamos em cima dela, mas no contexto do cosmos, ela é diminuta. Agora, imagine Júpiter, um gigante gasoso que é 11 vezes maior que a Terra em diâmetro. Nele caberiam mais de 1.300 terras. Todo o conhecimento e história humana, toda a vida que já existiu, poderia caber nesse planeta imenso centenas de vezes. E isso ainda não é o maior exemplo. Júpiter é imenso, mas nem se compara ao tamanho do Sol. O Sol é tão grande que poderia conter mais de 1.000 Júpiteres dentro dele. E lembre-se, cada Júpiter pode acomodar 1.300 terras. Se empilhássemos a Terra dentro do Sol, conseguiríamos colocar 1 milhão delas lá dentro. É uma quantidade absurda. Mas mesmo assim, o Sol é minúsculo se comparado a outras estrelas. Pegue, por exemplo, Betelgeuse, uma estrela supergigante vermelha. Se a colocássemos no lugar do Sol, ela engoliria todo o nosso sistema solar, até a órbita de Júpiter. Betelgeuse é mais de 700 vezes maior que o Sol. Se estivermos ao lado dela, nosso Sol pareceria um simples grão de areia. Mas a história não para por aí. Existe uma estrela ainda maior chamada Uy-Scuti. Ela é cerca de 1.700 vezes maior que o Sol. Se o Sol fosse do tamanho de uma bola de basquete, o Uy-Scuti seria do tamanho de um estádio gigante. Todo o nosso sistema solar seria insignificante diante dela. E isso inclui tudo o que sabemos e conhecemos. O Sol, tão grandioso para nós, seria apenas um pontinho microscópico comparado a essa estrela. Agora, imagine um buraco negro, como o buraco negro 618, um dos maiores já conhecidos. Esse buraco negro é tão grande que poderia engolir todo o nosso sistema solar 32 vezes. Ele tem mais de 66 bilhões de vezes a massa do Sol. Deixe isso absorver por um momento. 66 bilhões. E se você acha que isso é incompreensível, saiba que isso é apenas a ponta do iceberg. O universo está repleto de objetos tão imensos, tão inacreditáveis, que tentar entendê-los parece um esforço em vão. As proporções e números se tornam tão grandes que eles deixam de fazer sentido. O universo
é tão imensuravelmente vasto que, ao refletirmos sobre sua escala, somos forçados a perceber algo surpreendente. A Terra, diante de tudo isso, parece insignificante. Olhar para as estrelas e buracos negros nos faz entender o quão pequeno é nosso planeta. Quando pensamos na magnitude de tudo o que existe, percebemos que até mesmo os próprios planetas trazem suas ameaças, suas forças destrutivas. Você acha que as tempestades de Júpiter são extremas? Existem planetas que fazem essas tempestades parecerem uma brisa suave. Um exemplo é o planeta 18973b, onde a chuva não é de água, mas de vidro. E os ventos lá são tão fortes, a 8.700 km/h, que qualquer tempestade seria capaz de destruir tudo, espalhando fragmentos de vidro mais rápidos do que qualquer tempestade que já vimos na Terra. E o que dizer de Kepler 70b? Esse planeta está tão próximo de sua estrela que sua superfície alcança temperaturas tão altas que superam até algumas estrelas. É como um inferno em pleno funcionamento, onde nada pode sobreviver e, o pior, está lentamente se aproximando ainda mais da estrela, sendo consumido aos poucos pelo fogo. Em outro extremo, temos a Vespa 12b, um gigante gasoso sendo literalmente devorado por sua própria estrela. A cada segundo, sua atmosfera é puxada, distorcida e despedaçada, enquanto a estrela, que um dia deu origem a esse planeta, agora lhe tira a vida. É uma visão de destruição infinita e assustadora. Mas o que se esconde nos cantos mais obscuros do universo? A resposta pode ser surpreendente: o vazio. Existem regiões do espaço tão desoladas, tão vastas, que fazem até mesmo os espaços entre as estrelas parecerem lotados. Estes não são espaços vazios comuns, mas áreas onde a matéria parece ter desaparecido por completo. Chamamos isso de deserto cósmico, onde, ao longo de centenas de milhões de anos-luz, não há estrelas, planetas ou galáxias. Apenas um vazio absoluto, silencioso e inquietante. Um dos maiores desses vazios é o vazio de Boötes, conhecido como o Grande Nada. Esse vazio se estende por 330 milhões de anos-luz de diâmetro. Para você ter uma ideia, se você viajasse por esse espaço, levaria imenso tempo para encontrar uma galáxia. E durante a maior parte da viagem, a solidão seria esmagadora. Isso acontece em um universo onde há bilhões de galáxias, mas nesta região elas estão tão dispersas que é difícil entender como o universo pode ser tão desolado. A questão que surge é: por que o espaço é tão vazio? O que aconteceu ali? O tamanho do vazio de Boötes é tão imenso que a nossa própria galáxia, a Via Láctea, se perderia nele como uma gota de água em um oceano sem fim. A sensação que esse vazio traz não é apenas desconfortante pela sua imensidão, mas pela ideia de que, enquanto estamos rodeados de vida e luz na Terra, uma enorme parte do universo é simplesmente nada. Não há estrelas para iluminar o caminho, nem planetas para pousar. É um espaço infinito, escuro e gelado. E o mais inquietante é saber que essas regiões vazias representam uma grande parte do universo. Algumas estimativas indicam que os vazios constituem mais de 80% do volume total do cosmos. O universo, apesar de sua beleza deslumbrante, é em grande parte um vasto espaço vazio. Pense nas galáxias, estrelas e planetas como pequenas ilhas em um oceano escuro e imenso de nada. A realidade é que o universo, em sua maior parte, é apenas vazio. E conforme o tempo passa, esses vazios não ficam menores, mas maiores. À medida que o universo continua se expandindo, essas regiões de vazio se estendem, afastando as galáxias umas das outras. Com o tempo, as galáxias que vemos hoje estarão cada vez mais distantes e os vazios dominarão ainda mais o universo. Em bilhões de anos, a visão do céu noturno será irreconhecível. Não veremos mais as estrelas brilhando como conhecemos. Em vez disso, o universo parecerá um vasto mar de escuridão, com apenas algumas galáxias distantes ainda visíveis. O resto terá sido engolido pela expansão do cosmos, apagando-se no infinito vazio. O
vazio cósmico é apenas uma das muitas facetas do universo, mas serve como um símbolo perfeito de sua imensidão e do vazio profundo que ele abriga. Esse vazio, uma vastidão sem fim, nos lembra que, apesar das maravilhas que encontramos no espaço, ele também possui regiões onde não há nada. Não há luz, nem vida, nem som, apenas o silêncio eterno e o frio profundo. Talvez o aspecto mais aterrorizante disso seja perceber que uma grande parte do universo é feita de nada, de um vazio frio e indiferente, que se estende além da nossa compreensão. Isso nos faz sentir pequenos, impotentes e, de certa forma, extremamente solitários dentro do grande esquema das coisas. Não são as explosões das supernovas ou os buracos negros que nos amedrontam, mas a ideia de que, no final, o universo é, em grande parte, composto por esses espaços vazios e indiferentes, esfriando de forma cósmica e sem propósito aparente. Quando pensamos sobre o espaço, é impossível não nos questionarmos se estamos realmente sozinhos. E, de fato, essa questão permanece constante em nossas mentes, porque, independentemente da resposta, ela é desconcertante. Se estivermos sozinhos, o universo se torna uma vastidão sem fim, um vazio estendido por estrelas gélidas e planetas sem vida em um silêncio profundo. Mas, se não estivermos sozinhos, isso pode ser ainda mais aterrador, pois não sabemos o que pode estar espreitando na escuridão além do nosso alcance. Ao considerar o universo com bilhões de galáxias, cada uma contendo bilhões de estrelas, muitas das quais possuem planetas, orbitando, parece quase impossível que a Terra seja o único lugar com vida. Estatisticamente, as chances de sermos os únicos com vida inteligente no cosmos são extremamente pequenas, e cientistas já criaram equações como a famosa equação de Drake para tentar estimar quantas civilizações inteligentes podem existir lá fora. E os números sugerem que podem existir milhares, talvez até milhões, de civilizações alienígenas espalhadas por todo o universo. Então, por que ainda não as encontramos? É aqui que entra o famoso paradoxo de Fermi. O universo é imenso, antigo e repleto de possibilidades para o surgimento de vida. Então, onde estão todos? Por que o universo permanece tão quieto? Não deveríamos ter encontrado algum sinal de vida inteligente até agora? Sinais de rádio, naves espaciais, qualquer coisa que nos indique sua presença? O silêncio é ensurdecedor, e isso nos faz questionar. Se existem alienígenas por aí, por que ainda não entraram em contato conosco? Alguns defendem que talvez não estejamos ouvindo da maneira certa ou que simplesmente não tivemos tempo suficiente para captar suas transmissões. Mas há quem defenda uma teoria mais sombria. E se eles estiverem nos evitando intencionalmente? E se eles estiverem nos observando, mas escolheram não fazer contato conosco? A ideia de que estamos sendo observados sem saber é perturbadora. E é aí que entra a teoria do grande filtro. O grande filtro é uma ideia que sugere que, ao longo da jornada de vida simples para civilizações avançadas, há um obstáculo imenso, um filtro, que a maioria das formas de vida não consegue ultrapassar. Talvez seja algo como a autodestruição, onde civilizações avançadas se destroem antes de conseguirem expandir suas fronteiras para o espaço. Ou talvez o filtro seja algo ainda mais aterrador, como um predador cósmico, algo tão poderoso e perigoso que as civilizações preferem se manter escondidas com medo de serem descobertas. Se o grande filtro já passou para nós, isso pode ser bom, pois significa que a vida é extremamente rara e nós já conseguimos sobreviver a tudo o que destruiu outras civilizações. Mas se esse filtro ainda estiver à frente de nós, isso se torna extremamente assustador, porque significa que algo está à espreita, esperando por nós. Algo capaz de destruir civilizações antes que elas possam alcançar as estrelas. Agora, imagine algumas das possibilidades mais assustadoras. E se alienígenas já nos visitaram, mas nós não percebemos? Talvez eles sejam tão avançados que não precisam se revelar para nós. Eles poderiam estar nos observando de longe, estudando-nos, da mesma forma que nós estudamos animais na natureza, sem interferir diretamente, apenas observando. Essa ideia traz uma sensação de desconforto, pois nos coloca em uma posição
vulnerável, onde somos observados por seres que talvez sejam muito mais poderosos do que nós imaginamos. Há uma teoria conhecida como a hipótese do zoológico, que sugere que civilizações alienígenas avançadas podem estar tratando a Terra como uma espécie de reserva natural. Elas nos observam à distância, sem interferir, esperando que atinjam um nível adequado de tecnologia e maturidade social antes de fazer contato. Isso soa assustador, não é? Mas e se eles já estiverem aqui? Pense em quão grandes são os oceanos e as vastas áreas remotas da Terra que ainda são inexploradas. Não seria impossível que, caso quisessem se esconder, os alienígenas pudessem fazê-lo facilmente. Talvez eles estejam nos monitorando das profundezas do oceano ou se ocultando em lugares que sequer imaginamos alcançar. Afinal, se são avançados o suficiente para viajar entre galáxias, é bem possível que possam se ocultar de maneiras que nossa mente não consegue conceber. Mas quais seriam suas intenções? Eles seriam observadores pacíficos ou algo mais ameaçador? É uma questão difícil de responder, pois até agora não temos nenhuma evidência concreta. Também há a possibilidade de que, para esses seres alienígenas, a Terra e seus habitantes possam ser insignificantes. Podemos ser como formigas para eles, primitivos e sem relevância para merecerem sequer uma intervenção. Eles poderiam ter suas próprias civilizações e tecnologias muito mais avançadas do que qualquer coisa que possamos entender. Talvez sequer estejamos registrados em seus radares. Agora imagine outra hipótese, ainda mais perturbadora. E se os alienígenas soubessem sobre nós, mas nos vissem como uma ameaça? Pense como tratamos a vida selvagem aqui na Terra. Quando um animal se torna perigoso ou invasivo, controlamos sua população. Isso, às vezes, envolve abater ou capturar para proteger o equilíbrio do ecossistema. E se uma civilização alienígena visse a humanidade da mesma maneira? E se, ao nos observar, percebessem nosso avanço em armas nucleares e exploração espacial e decidissem que somos uma ameaça ao equilíbrio do universo? Talvez o motivo de não ouvirmos nada sobre eles seja justamente porque estão nos mantendo sob controle, garantindo que não ultrapassemos certos limites. Há também a teoria do Berserker, que é, sem dúvida, uma das mais aterrorizantes. Ela sugere que existem máquinas autorreplicantes criadas por uma civilização alienígena antiga, programadas para caçar e destruir qualquer vida inteligente que encontrarem pela galáxia. Essas máquinas podem estar vagando por aí, eliminando civilizações que representem qualquer ameaça ou competição, tudo para manter a ordem. Imagine um exército de máquinas silenciosas, programadas para obliterar qualquer sinal de vida que se cruze com seu caminho. Porém, também há uma visão mais otimista. E se os alienígenas que encontrarmos não forem hostis? E se, na verdade, tiverem evoluído para além da guerra e do conflito? Talvez eles estejam esperando para compartilhar seu conhecimento conosco. Afinal, estamos apenas começando a explorar o vasto espaço e somos como recém-nascidos na comunidade galáctica. Talvez eles estejam nos observando, aguardando que amadureçamos como espécie antes de nos receber de braços abertos. A grande questão sobre a possibilidade de estarmos sozinhos no universo pode nunca ser resolvida. Talvez os alienígenas estejam ali, escondidos, observando, ou talvez estejam simplesmente além do nosso alcance, em um estágio tão avançado que o contato seria impossível. Ou, quem sabe, o silêncio seja o indicativo de que somos os únicos por aqui. No entanto, o mistério do desconhecido, do que está lá fora, continuará a nos assombrar. Mas talvez o pensamento mais aterrador de todos não seja sobre os alienígenas ou o vasto espaço, mas sobre o futuro distante do próprio universo. O cosmos, com toda sua imensidão e caos, não será eterno. Em algum momento, tudo o que conhecemos, cada estrela, cada planeta, cada galáxia, chegará ao fim. Isso nos leva ao conceito da morte térmica do universo,
um cenário no qual o universo continua se expandindo até que as estrelas se apaguem, os buracos negros se evaporarem e toda a energia se dissipe. O universo se tornaria uma vasta extensão de escuridão e silêncio, sem estrelas, sem luz, sem vida. Apenas o nada. E, eventualmente, até os últimos buracos negros desapareceriam, deixando um vazio tão frio e sem vida que seria impossível imaginar. No fim das contas, estamos vivendo em nosso pequeno planeta, cercados por um universo imenso, cheio de mistérios e possibilidades, seja sobre vida alienígena, planetas distantes ou estrelas massivas. O universo continuará a se expandir e evoluir. Mas nós, seres humanos, não seremos para sempre. O tempo da Terra, o tempo do Sol, até mesmo o tempo das galáxias, chegará ao fim. E quando isso acontecer, tudo o que existiu, inclusive nossa própria e a própria espécie, se dissipará. O único resto será uma escuridão eterna, sem fim, como uma memória distante do que um dia foi. E essa é a ideia mais assustadora de todas. O universo, tão grande e caótico como é, um dia terá o seu fim. E quando ele chegar, não haverá explosões ou grandes acontecimentos. Será apenas um lento e silencioso desaparecimento.